Bem-vindos ao Café com Impacto. Hoje recebemos com imensa alegria Márcia Baja, uma pessoa muito importante das outras economias no Brasil hoje. Márcia fala com muita propriedade sobre a importância da saúde mental e emocional dos trabalhadores e, consequentemente, das organizações. Bem-vinda, Márcia. Gabi, muito obrigada. Muito contente de estar aqui. Também. Obrigada. Que bom você estar aqui fisicamente. Né? Sim. Márcia está em Fortaleza essa semana para uma série de compromissos e a gente conseguiu essa lindeza de presença física aqui com a gente. Esse encontro, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito feliz. Márcia, queria começar contando um pouquinho para quem está em casa, um pouquinho da tua história. Quem é essa pessoa que hoje tem essa voz tão fruto de uma experiência tão profunda de silêncios? Sim. Eu fico muito contente de poder partilhar, né, essa experiência. Eu me sinto nesse momento colhendo alguns frutos e sentindo o perfume, né, disso que eu acredito que eu nasci querendo, né, que era essa intimidade com o silêncio, com a quietude, conseguir entender, né, o mundo interno, como que a mente funciona, o que eram os pensamentos, né? Então, no meio da minha crise existencial lá na adolescência, eu aspirava por isso, né, por algum tipo de exercício que pudesse me permitir esse mergulho no mundo interno, embora lá na adolescência eu nem soubesse que era isso, né? Então, houve esse tempo. Eu conheci, né, meu primeiro professor de meditação quando eu saí da faculdade, né? Então eu me formei em arquitetura. Eu tive esse trajeto, né, na escola, passei por essa graduação, fui profissional da arquitetura, né, por quase 10 anos. Mas quando eu saí da faculdade, eu encontrei, né, por várias confluências, né, eu conheci o Lama Padma Santen. Então, do budismo tibetano, né, um grande professor. Então, com ele eu recebi as minhas primeiras instruções, né, de como mergulhar nesse mundo interno, como meditar, como investigar propriamente esse funcionamento da mente com as emoções, com o próprio corpo e com a realidade, né, com o mundo ao redor. Então, isso foi lá em 96, eu tinha 24 para 25 anos. Então eu gosto assim de pensar que isso foi uma sorte, né? Conhecer isso ainda jovem para poder fazer esse percurso, inclusive por dentro da profissão, por dentro das conexões, das relações, com esse instrumento que eu sinto que me salvou, né? De grandes equívocos, de desencontros, de uma vida extenuada e equivocada, né? Desencontrada de mim. Então a meditação eu vejo hoje como essa super ferramenta que me colocou em mim e que hoje eu ajudo as pessoas, né, a se assentarem em si mesmas, né, viverem essa integração da mente, da energia, das emoções e do corpo, e a partir desse equilíbrio a gente poder se mover indo ao encontro, né, da vida, das pessoas, do nosso trabalho, mas com uma visão muito mais ampla e profunda, né, de quem somos nós, de como a realidade se dá, como que nós podemos nos encontrar e fazer algo de bom da vida, né, que passa tão rápido. Então teve esse trajeto, né, essa busca que eu tinha, né, internamente, daí o encontro com bons professores, né, tanto de meditação como de yoga, e da minha parte a minha entrega, né, por entender que isso era o que eu tinha de mais precioso para fazer, antes mesmo da minha manifestação no mundo. Então hoje eu sinto essa flor nascendo, né, de eu poder ter isso mais maduro dentro de mim, mais claro, e eu poder me mover, encontrar as pessoas e compartilhar isso em alguma medida, que é o que talvez estejamos fazendo aqui agora, né? Márcia, o que é meditação e quais são os benefícios disso? Ai, sim. Eu digo assim, né, com
com essa experiência viva, assim, né, no meu corpo, no meu coração. Esse é o grande remédio. Ele é um remédio natural. Ainda que eu tenha passado, né, por dentro do budismo, os meus professores foram budistas, eu não consigo hoje dizer que a meditação pertence a uma tradição, a uma religião. Ela é um exercício que pode estar dentro das tradições, dentro dessas instituições, mas ele é um exercício humano. Se a gente tem corpo, se a gente respira e se a gente tem consciência, esses são os elementos trabalhados na meditação. Nós vamos só aprender a nos relacionarmos com esses corpos. A minha energia, o meu corpo, a minha mente, como que a consciência se move nesse espaço mental e quais são os nossos poderes dentro disso. Se nós não somos apresentados a esses veículos, a gente jamais vai imaginar que dentro disso há um poder. Há um poder da vida, há um poder pessoal e há um poder de conexão que se amplia quando eu sei quem eu sou. Então eu digo com muita confiança que a meditação é um exercício de retorno para si mesmo e de si mesmo um florescimento de uma presença muito mais inteira, integrada, inspirada, conectada e visionária. Que nós humanos, a gente adora, né, esse aspecto visionário, olhar para o futuro, criar, mas nós temos uma desconexão profunda conosco, com a vida, com a terra, com os elementos ao redor. Então a nossa visão, na verdade, ela surge aparentemente aberta e criativa, mas na verdade ela está super limitada, porque ela está vindo de uma base de desintegração, de desconexão, de perturbação, de ambições perigosas. Então aqui a meditação ela nos devolve, tem todo um exercício, um passo a passo que a gente vai aprendendo e devagar isso vai nos dando maturidade. Então isso é um exercício de emancipação. Ao meditar eu não estou me vinculando a nada, eu estou na verdade vivendo esse retorno, me conhecendo de forma integral e ganhando uma emancipação. Eu estou amadurecendo como um ser humano, como um ser vivo, como uma consciência muito mais desperta e ampliada. Então isso acaba retornando naturalmente para as nossas relações. Então isso vai influenciar trabalho, isso vai influenciar projeto, isso vai influenciar visão de futuro. É muito bonito, é muito poderoso. E sobretudo porque isso vai nos dar a sensação de encantamento. A gente não é mais operário de alguma coisa, nós estamos encantados com a vida, vivendo e fazendo algo que é bom para o coletivo e é pura alegria para nós. Eu digo assim que a meditação ela abre um campo de dons e dádivas, que é encantador. Isso vai nos proteger, isso nos dá saúde e sanidade. Márcia, pegando esse gancho de saúde e sanidade, o Brasil vive uma epidemia de burnout, que é uma doença de saúde emocional vivida, vivenciada, perpetrada nos ambientes de trabalho. Sim. Ela agora foi tipificada como doença de trabalho. Uhum. A gente aqui, pegando um pouco, isso tem muito a ver com o teu trabalho, mas tem a ver também com o que a gente busca conversar aqui no Café com Impacto, né? Negócios que promovem benefícios sociais e ambientais para o mundo. Infelizmente, muitos desses negócios ainda são regidos pelos mesmos paradigmas, embora o objetivo da existência deles seja muito melhor. Infelizmente, por trás, porque vivemos numa cultura que rege sistemas sociais e que, por vezes, é muito difícil fundar relações de confiança, fundar horizontalidade, fundar liberdade, fundar vínculos Sim. dentro das organizações. Sim. Então a gente ainda vê, infelizmente, dentro dos negócios de impacto e dentro de organizações que promovem, inclusive, esse ecossistema, a gente vê muitos adoecimentos mentais. Sim. Como é que a gente pode pensar essa perspectiva para dentro das organizações e para os coletivos? Qual é a tua visão assim de como é que a gente pode apoiar esses coletivos a fazerem essa transição de paradigmas um pouco mais efetiva, pelo menos, se não rápida,
efetiva. Sim. Ai. Chega a dar uma dor no coração, né, de ver isso, porque cada pessoa é um núcleo de potência, né? Corpo, a criatividade, a inteligência. E a gente tem uma rede de trabalho onde essas pessoas, né, são colocadas e drenadas, né? Aquilo, elas entregam realmente as suas vidas para esses projetos, onde elas mesmas não são vistas, né? Mas elas têm essa confiança, essa fé de que ao entrar nessa rede de trabalho, a vida delas também vai crescer. Elas vão ser nutridas, vão ser enaltecidas pela sua manifestação e elas vão ser felizes. Mas, na verdade, a gente montou uma teia, né, de trabalho onde as pessoas não são vistas, né? Elas não se veem, porque não há esse ponto zero da onde a gente deveria partir sempre, né, antes de criar qualquer coisa. Então, há um ponto zero. A meditação nos apresenta esse ponto. Então, o ponto zero somos nós. Antes da gente entrar em rede, antes da gente entrar em contato, existe um exercício muito profundo, que é a solitude. Então, são instantes de meditação, instantes de quietude, onde você volta o teu olhar para dentro. Então, a gente vai perceber como é que está o corpo, daí a gente organiza o corpo com a base, com a altura, com relaxamento, a gente organiza a nossa respiração. A gente tem que, é fundamental, isso é o sopro da vida. Isso regula, isso colabora para uma regulação sutil, né, de todo o nosso organismo, todo o nosso sistema interno. Então isso se chama presença. Então, antes de eu me derramar dentro de uma teia de conexões, eu preciso me perceber como uma presença inteira, assentada, calma, aberta, disponível. Esse é um ponto zero, que a gente pode dizer que a paz reina aqui. A gente pode dizer que aqui existe um estado de alegria natural, contentamento, uma sensação de que a vida vai bem. Você sabia que a vida vai bem? Eu vou encerrar esse bloco com essa pergunta. Não sei vocês de casa, mas eu aqui já estou me sentindo melhor na companhia de Márcia. Obrigada, eu também. Esse é o nosso primeiro bloco com Márcia Baja. Estamos conversando sobre saúde mental e emocional dos trabalhadores e, consequentemente, dentro das organizações e dos coletivos. A gente já volta para um segundo bloco. Estamos de volta com o Café com Impacto, hoje recebendo Márcia Baja, uma pessoa que fala com muita profundidade de saúde mental e emocional. Márcia, a gente te escuta falar e tem muita vontade de viver e de vivenciar e de provar disso, mas parece muito longe de um humano mortal que vive uma existência cheia de desafios econômicos, sociais, de raça, de distâncias dos grandes centros, enfim. Por onde começa? Isso. Então, o ponto zero, né? Eu falei do ponto zero. Nós somos o ponto zero. Nós somos o ponto de partida. Nós somos o ponto de chegada, na verdade, né? É um retorno. Todo o processo meditativo é uma devolução. A gente está voltando para si mesmo. A gente está de novo se sentindo corporificado, corporificada. Está de novo fazendo contato consciente com a respiração, com esse sopro que nos regula, que nos anima ou nos desanima. O sopro é para animar, é para acalmar, é para regular, é para equilibrar. Então você pode fazer isso, todos nós podemos fazer isso. Então nós temos todo o aparelho completo, nós estamos aparelhados
para poder viver essa integração, essa completude, esse aquietamento, esse silêncio natural, essa expansão, né? Então a nossa energia ela expande quando a gente relaxa, quando a gente assenta. Essa energia que expande, ela nos inspira, ela nos leva a fazer contato de novo. Então meditar é voltar para casa, é a gente tomar o corpo como caminho. Ele mesmo é o assento onde eu vou retornar várias vezes ao dia. Então a meditação ela não precisa ser feita separada, né, do nosso local de trabalho, da nossa família. A gente não precisa ir para um lugar especial. Todo lugar ele é perfeito uma vez que você está ali. Né? A gente não percebe isso, que somos nós na relação com a realidade que tornamos a realidade dura ou leve ou alegre ou triste. Então, nós participamos dessa composição que é a realidade. Então importa muito da onde você parte para se relacionar, porque quando você se relaciona, você está cocriando a realidade. Então o ponto da onde a gente parte, então a meditação vai dar essa recomendação. Nunca parta para uma relação sem fazer esse passeio por dentro de você mesmo. Quieto, quieta, recolhido, bastante integrado, sentindo o teu corpo aterrado. Aí você exala. Aí você inala, sente que o teu corpo tem altura, ou seja, tem espaço ao teu redor, tem espaço entre você e as coisas, você e as pessoas. Está tudo muito aberto, a realidade está muito aberta. Então isso é um reconhecimento, é como o bicho que chega nos lugares e primeiro reconhece o lugar. Então a meditação é esse reconhecimento, o meu corpo, a minha respiração, eu estou consciente do meu corpo, consciente da minha respiração e agora eu também estou consciente do mundo ao redor. Mas é diferente estar consciente do mundo ao redor, estando concomitantemente consciente de si. Então a gente perde a meditação quando a gente simplesmente passa a galopar as experiências afora e se desconecta do corpo, da energia, da respiração, do seu estado mental. Você para de se observar, você para de relaxar, se equilibrar, volta para o ponto zero, faz uma pausa, aí você retorna para as suas atividades, as suas relações. Então, meditar é ganhar um pulso, um ritmo entre pausa e movimento, entre relações e solitude. Então isso é um exercício simples, ele é exigente porque ele pede a tua presença, ele pede que você tenha um ancoramento e diminua o nível da sua distração, então ele precisa de você, mas ele é muito simples, porque é você. Esse é um lugar onde só você tem acesso e por isso você tem muitos poderes aqui dentro. Então é importante reduzir o espalhamento. A gente não deve acordar e simplesmente partir para pensar, fazer, se relacionar, interagir. A gente precisa partir desse ponto zero, de um recolhimento onde você, como um scanner, você sente o seu corpo. E quando eu falo corpo, sinta que ele tem chão. Tem ação da gravidade, tem ancoramento. Se você sente isso, a tua consciência já se acalma junto. Aí sinta que ele tem altura. Nós temos um corpo muito especial, ele é vertical, nós somos capazes de perceber a espacialidade. Se você percebe isso no corpo, a consciência mudou. Ela está mais aberta, menos focada, menos perturbada. E nisso você está respirando. Aí vai acontecer alguma coisa no nosso coração, ou seja, na nossa disponibilidade para viver. A gente vai se sentir mais tranquilos, assentados, assentadas, observando melhor as coisas, entendendo onde elas estão, onde eu estou, o que pode ser feito, como eu posso participar. Então isso é meditar. Vários instantes ao longo do dia, onde você para e faz esse scanner, você se reconhece como corpo, como respiração, como consciência que permeia esse corpo e essa respiração.
E numa organização, numa empresa, como é que a gente pode pensar? O que que são, por exemplo, porque eu fico pensando, né? Às vezes a gente tem a sensação de te ouvindo falar que o ideal fosse estar na natureza, estar num lugar silencioso, estar num lugar que favorecesse tudo isso. Sim. Mas a nossa rotina, para a maioria das pessoas, não vai permitir esses distanciamentos de uma vida ruidosa, cheia de tarefas, que tem pouco tempo entre a hora que o despertador toca e a hora que você está do lado de fora, vestido, banhado, com a sua dose de café estimulante diária. Sim. Então, o que uma empresa pode fazer para favorecer isso? Sim. Bom, a primeira coisa que eu já vou dizer é que esse deve ser um trabalho bastante autônomo, né? A gente não deveria esperar que uma instituição falasse, nós vamos deixar vocês se acalmarem, nós vamos permitir que agora nessa instituição exista um espaço para a vida contemplativa. Melhor que seja assim, maravilhoso se fosse assim. Não sei, né, como isso seria possível, mas eu continuo confiante que isso em algum momento isso ocorra de forma coletiva. Mas aqui o que é importante é que haja uma autonomia, que a gente entenda que esse exercício ele parte de você. Você escolhe fazer isso ao longo do seu dia, independentemente do que ocorre ao redor. Então eu tenho apresentado a meditação como instantes de pausa, exatamente por entender que no nosso contexto, né, atual, contemporâneo, as pessoas estão muito conectadas ao movimento, à criatividade, às interações. Então, a gente falar em meditação como um momento onde você se retira, né, do teu contexto, isso não só é difícil como, né, para a realidade onde as pessoas estão, mas pode parecer muito angustiante ter que romper com as relações. Então, a meditação ela tem uma essência. Mantida a essência, o formato ele realmente vai se atualizando, porque a cultura muda, as pessoas mudam, as necessidades são outras. Então, é importante entender qual é a essência da meditação para a gente entender que a gente pode fazer ela de muitas formas. Isso é extremamente amoroso, a gente poder oferecer a meditação no chão do cotidiano, aonde a pessoa estiver. Então, eu apresento a meditação hoje como pausa, eu falo do poder da pausa. Então, a me meditar é você se soltar um pouquinho da interação, você reduzir a velocidade da tua resposta aos estímulos ao redor. Meditar é você reconhecer que você tem a liberdade de se mover, se relacionar, mas você tem uma liberdade para se acalmar e apenas testemunhar a realidade. E aí, quando toca uma sirene desesperada no meio de alguma coisa, você desenvolveu o quê? Testemunha. Tá? Então, meditar é despertar agora a testemunha. Nós não somos, né, raramente somos testemunha da realidade. Na maior parte do tempo, nós estamos identificados com a realidade, nos colocando num lugar de resposta. Se eu ouvir alguma coisa, eu imediatamente tenho toda uma estrutura interna de responder aquilo, gostando, não gostando, julgando, controlando, querendo fazer alguma coisa com aquilo. E esse parece o único lugar possível. Eu, diante de algo, o que eu faço com aquilo? Meditar nos oferece um outro lugar, nos oferece um lugar de presença que testemunha, que só recepciona, sem precisar fazer algo com aquilo que é percebido. E isso abre um outro campo de inteligência, de interação, de percepção, de significação da realidade. Então, quando eu testemunho e eu recepciono a realidade dessa forma mais quieta, né, menos ativa, proativa, eu começo a ver o que eu não via antes.
Então eu começo a ter uma visão mais profunda, sutil, integrada com essa realidade. Isso significa que eu vou ter agora uma ampliação na minha percepção, na minha interação e na qualidade da minha resposta. Mas tudo começa com essa mansidão. Eu preciso agora desenvolver, despertar em mim uma qualidade de testemunha mansa, receptiva. Esse é o primeiro passo da meditação. Chão, exalação, relaxamento, receptividade. Só observe. Aí com isso você começa a ver mais, não só o que está fora, mas o que está dentro. E quando você começa a ver mais o que está fora e o que está dentro, você vai ver que o que está fora e o que está dentro surgem juntos. E a qualidade interna do teu posicionamento interfere, né? Como você vê as coisas e o que você vai fazer com as coisas. Interfere no campo das relações. As pessoas vão perceber essa qualidade de presença em você. E aí talvez isso comece a se espalhar dentro da teia. E aí dentro de uma instituição, por reverberação, a gente possa surgir como uma comunidade mesmo, de seres mansos, mais integrados, com um coração mais ampliado e criativo, aí sim, pensando em algo que possa ser feito por um bem comum. Porque tem agora um lugar de base que já está resolvido. Eu estou em paz. E em paz eu vou ver o que há para ser feito para colaborar para que as outras pessoas também estejam em paz. Queria trazer a partir da tua fala a importância que me vem das lideranças se colocarem nesse lugar, né? Porque nas estruturas quase hierarquias, como a gente tem, se quem está liderando equipes começar a ter uma postura dessa forma... Ai, seria maravilhoso, né? Metade do caminho está andado, né? Eu às vezes penso, né, quando eu estou observando, né, a realidade, como que as lideranças surgem hoje em dia, eu imagino, né, que dentro de um ambiente assim, onde a mansidão seja maior, as lideranças elas brotem, né, de um lugar onde essa pessoa que é colocada no lugar de liderança, ela tem essas qualidades naturalmente. Porque é tudo o que a gente gostaria, né? Por exemplo, na família, a gente ama ter um pai, uma mãe ou tutores que estejam nesse lugar de mansidão, apoiando a nossa vida. E o nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento. As lideranças têm essa função também. Né? Exatamente. E aí é isso que nós aspiramos em pessoas que estão guiando, pessoas que estão apontando direções ou pessoas que estão organizando encontros. A gente espera que haja essa visão, que haja essa boa vontade, essa maturidade da pessoa entender que ela está facilitando um processo onde todas as perspectivas são importantes. E a gente já sabe também que nas outras economias a gente vai ter que falar sobre lideranças circunstanciais, né? A liderança para aquela situação. Isso. Depois uma outra liderança, porque alguém tem algum outro recurso para aquela outra situação. Isso. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. Márcia. Sim. Já voltamos para um próximo bloco com Márcia Baja. Estamos conversando sobre saúde mental e emocional dentro das organizações e fora delas. Até já. Estamos de volta ao Café com Impacto, hoje recebendo Márcia Baja, conversando sobre saúde mental e emocional das pessoas e, consequentemente, dos coletivos e organizações. Márcia, querida, obrigada por esta aula, sempre. Márcia, você que frequenta e se relaciona e apreendeu muito sobre o silêncio. A gente vive num momento de muito estímulo e muita interação, favorecido pelas redes sociais.
Sim. Queria te ouvir um pouquinho sobre o silêncio versus o caos. Numa certa medida, foi sempre assim, né? Um entorno bastante estimulante, sempre, né? Na medida que as cidades vão surgindo, sempre um ambiente convidativo. E nós temos um corpo de interação, né? Um corpo humano, assim, é pura relação. Ele nasceu para se relacionar, para tocar, para ver, para sentir, para experimentar, para se dar. Então isso é bonito, né? Isso é belo, isso é natural. O que nós queremos, né, se nós somos iniciados à vida contemplativa, nós queremos integrar esse corpo sensorial, esse corpo de relação, esse corpo de dores e delícias, a gente quer integrar esse corpo a uma consciência. Então é como se a consciência ela tivesse hoje perdida, né, por dentro de um corpo de relações. E aí a consciência fica perturbada no meio de tantas coisas possíveis. Assim, a gente olha, a gente quer, a gente olha, a gente tem medo, a gente olha, já tem ideias. Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está trazendo o corpo para esse ponto zero da quietude. A gente está aí fazendo com que esse corpo mais quieto seja assento para a própria consciência, para que ela também comece a se perceber num lugar de testemunha, de receptividade, não só de interação. A gente, nesse retorno para esse eixo do corpo, da consciência, a gente também toma consciência do sopro, da respiração, como eu estou falando. E esse lugar vai nos dando mais inteireza e consciência para olharmos para esse mundo de estímulos e conseguirmos reconhecer, né, o que nos traz saúde, o que nos traz sanidade, o quanto isso sustenta, promove a nossa vida ou o quanto isso nos esgota, nos desequilibra, nos perturba. E aí eu estou falando tudo isso para voltar para esse lugar, né, da importância da vida contemplativa, desse lugar da solitude anterior à nossa expressão. Porque aí agora nós temos não só os estímulos físicos, como agora a gente tem os estímulos virtuais. A gente tem 24 horas uma tela disponível para a gente viajar pelo mundo inteiro, né? Com uma tecnologia que está se tornando cada vez mais invasiva. É isso que está acontecendo, nós estamos sendo invadidos. Não é mais agora só um corpo que anda pela Terra e vai entrando nos lugares. Com a virtualidade agora, o mundo entra em nós. A gente tem telas dentro de casa. A gente tem agora, né, outros aparelhos que estão por vir que talvez comecem a habitar o nosso próprio corpo. Então nós estamos sendo invadidos. Que desrespeito, né? Que escolha a gente tem nesse lugar? É isso, a vida contemplativa, a vida madura. É isso que nos falta como coletivo. O que nós queremos, o que nós não queremos, o que promove a vida, o que encurta a vida. E isso só é possível ser resgatado se a gente estiver dentro desse corpo, sentindo ele nessa organização vertical, que nos dá uma consciência muito diferenciada de outros corpos que habitam a Terra. Nós temos consciência e nós podemos tomar consciência do que é essa consciência. E nós, nesse momento, temos uma liderança, né, que está aqui decidindo o que vai existir no mundo, que não está vivendo essa integração e vai nos arrastando. Nós vamos num arrastão, participando de uma realidade que nós não estamos tendo condições de avaliar se vamos ou não vamos. A gente só passa a avaliar quando as consequências já estão assim, né, na nossa cara, quando a gente já está assim, não consegue mais respirar. E agora, o que vamos fazer? Daí nos perguntam o que vamos fazer, né? Então tem um desequilíbrio nesse diálogo.
Então nós precisamos de pessoas inteiras que saibam habitar seus corpos, que saibam respirar e entender o poder da respiração, que saibam investigar a própria consciência e entendam o tamanho do poder que nós temos entre o céu e a terra. Então há um grande poder e ao mesmo tempo uma super humildade de entender que nós somos nascidos de uma teia e nós precisamos respeitar essa teia. Então esse lugar, ele não é simplesmente um lugar estratégico. A vida contemplativa não é uma estratégia para a gente se dar bem. A vida contemplativa é um retorno a esse lugar natural, amplo, de sabedoria, em rede. Então a gente precisa disso, como um remédio tão importante quanto todos os que estão aí na farmácia. As pessoas e talvez precisam. Para não usá-los. Antes, com certeza. Mas assim, eu digo isso para que a meditação não pareça um luxo, um detalhe na vida de alguém que quer um bem-estar. Meditar deveria ser dado junto com a mamadeira, deveria estar na escola, deveria estar nos lugares onde a gente vai, deveria estar assim escancarado, né? Que no meio de todas as coisas que ocorrem existe um silêncio presente. Márcia, quando eu digo que eu acho a tua voz uma voz fundamental do surgimento de outras economias, é porque a gente sabe que a economia vigente tem imensos desafios e a gente vai ter que transicioná-la. A gente não sabe muito em direção a quê. Estamos aí tentando alguns caminhos, mas a gente sabe que para algum lugar diferente precisamos ir. Isso. E aí, quando você traz tudo isso que você está trazendo aqui, fica muito nítido que a gente está falando sobre transicionar paradigmas, né? Que a gente está falando sobre transicionar o ponto de onde se olha, o ponto de onde se age, o ponto, inclusive, de maturação, de onde se encontra um com o outro, uma coisa com a outra, pessoas dentro de uma organização, lideranças liderando, né? Sim. E eu queria te perguntar sobre ativismo. Essa é uma conversa que a gente tem há alguns anos. Sim. Que para mim, pessoalmente, foi muito importante. Acho que foi uma das grandes coisas do nosso encontro, para mim. Porque eu demorei anos para entender a tua resposta, eu já te disse isso. Foram quase 2 anos quando eu te perguntei isso pela primeira vez. E eu queria partilhar aqui com as pessoas do Café com Impacto essa pergunta. Né? Quando eu te pergunto, por exemplo, Márcia, mas diante de tanta desigualdade, de tanto sofrimento, de tanta... a gente precisa ir correndo, fazer alguma coisa em relação a tudo isso. E eu estou falando de ativismo, estou falando de movimentos sociais, estou falando mesmo de empresas que têm um propósito de impacto socioambiental. Né? E a tua resposta foi muito radical e a tua resposta foi a partir de onde você está indo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Que bom relembrar isso. Porque eu esqueço, né? E aquilo ficou reverberando, né? Então, foi realmente um encontro importante. Eu me lembro da tua energia, né? E o ativismo vem com isso, né? A gente vem... Na medida que a gente toma consciência, né, da tragédia que está ao nosso redor, surge uma indignação. E essa indignação, ela é muito importante. É importante que a gente sustente esse olhar de susto, de reprovação, de questionamento, um desejo, né, que isso se transforme. Mas essa indignação, antes de nos levar para fora, ela deveria nos devolver. Então a gente lembra que nós somos agora pessoas iniciadas na vida contemplativa. Nós temos um corpo de ação, mas nós temos agora, a partir desse mesmo corpo de ação, um lugar de assento. Então a gente tem ação, mas tem assento. Antes de eu tomar a indignação para ir ao encontro daquilo que precisa, né, ser tratado,
eu sento nesse lugar da paz natural, porque o mundo está perturbado, porque essa paz natural, ou seja, desse lugar de quietude, aonde a vida vai bem, né? A vida vai bem. Você sabia que a vida vai bem? Nós não estamos bem, porque a gente não está sabendo ocupar esse lugar que a vida nos dá. Mas a vida vai bem. Não está bem o que nós estamos fazendo. Então, o silêncio, a quietude, a solitude, essa pequena pausa que você vai fazendo várias vezes ao longo do dia, ela começa a te revelar um lugar de autoequilíbrio, de contentamento natural, de paz. Então, nós vamos descobrir aqui agora a raiz do problema. As pessoas não estão em paz e por isso fazem o que fazem com elas e umas com as outras. Então, se eu encontrar em mim a raiz da minha perturbação, eu sei que essa raiz é a raiz da perturbação de todas as pessoas. Então, eu posso tentar lidar com a fome, com a violência. Então, eu vou lá, eu dou comida, eu vou lá, eu separo quem está brigando. Mas eu não terei resolvido a raiz do problema. Então, eu em paz saberei muito melhor como interagir com o ambiente perturbado, porque eu em paz, eu chego nos lugares e eu não chego com ideias prontas. Então, a paz é um lugar de não saber imediatamente. A paz é um lugar de receptividade, onde nós esperamos a realidade nos tocar para saber o que fazer. Então, em paz, eu chego nos lugares e eu respiro a realidade daquele lugar. E eu sou inspirada a agir de acordo com o que realmente está ali. E daí eu posso, em camadas, ir resolvendo o problema. Então, eu dou o alimento, eu faço curativo, eu separo, eu junto. Mas eu sei agora, intrinsecamente, intimamente, que todos os reparos que são feitos, eles são um caminho para devolver cada pessoa ao seu lugar de paz natural. Nós temos que chegar aí, porque simplesmente regular as coisas por fora, através de lei, de proteção, de decretos, isso não vai resolver, porque as pessoas internamente não vão descobrir o que é que está ruim, o que está incomodando, e incomodadas elas vão incomodar o mundo. Ontem a gente falou essa frase, outro dia eu ouvi de um amigo, né? Tem um poema do Leminski que diz: distraídos venceremos. E esse amigo fez uma citação vinda de um amigo dele, eu não sei o nome da pessoa que disse essa frase, mas é brilhante. Distraídos oprimiremos. Isso. Então acho que é isso que você está dizendo, né? Na verdade, no intuito de promover um grande benefício, se a gente não tiver muito profundamente alinhado, a gente não vai conseguir o objetivo da nossa ação, né? Não. E a gente vai gerar mais confusão. Isso, porque aí quando uma ação ela é precipitada, ainda que haja boa vontade, ela em uma certa medida ela resolve e numa outra medida ela tem impactos com consequências que vão me manter naquele lugar sempre corrigindo algo, sempre tentando equilibrar. Então, eu falei uma coisa bastante importante aqui também, que é, desde esse lugar de quietude, chegar nos lugares onde a gente tem algo para fazer, sem respostas prontas. Isso é fundamental. E mais, nós precisamos hoje de ações profundas. E como é que a gente vai reinventar uma outra economia, com outro paradigma, com outra base, se a gente se catapulta do lugar de onde a gente vinha fazendo tudo errado para esse lugar que a gente deseja construir? Isso. Não vai fazer diferente. Não vai, porque a gente vai estar na mesma base. E aqui a vida contemplativa, esse espaço que nós vamos agora abrir para olhar a vida de outras formas, a gente vai entender que eu posso partir para uma solução de um lugar onde eu não sei o que fazer, de um lugar onde eu posso abandonar as minhas velhas formas de pensar. É tão fantástico, nós vamos descobrir que o silêncio e o não saber são a potência, são a base da inteligência. A base da inteligência não é pensar. O pensar
É uma ação que surge dessa base potente da mente silenciosa que ainda não sabe nada. E nós achamos que pensar, ter conteúdos, fazer conexões, isso é inteligente. Isso tem uma certa inteligência, mas é limitado e incorre em muitos erros ao longo da aplicação dessas ideias. Então aqui eu aprendo agora a reconhecer que a consciência pode pensar, mas ela pode se abrir e silenciar. E essa abertura silenciosa volta a ser potência para novos olhares, novas conexões. É aqui que nasce realmente um ser visionário. E a gente precisa disso. A gente precisa muito disso. Essa foi Márcia Baja. Fomos nós. Muito obrigada. Encerramos assim o Café com Impacto, com a presença cheirosa, ilustre, deliciosa de Márcia Baja, que nos deu essa alegria de estar aqui presencialmente, partilhando seu caminho até aqui. Obrigada, até o próximo.